Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os irmãos. Irmãos, existe um texto em Lucas, do capítulo 9, versículo 51 até o versículo 56, aonde a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava passando pelas cidades dos samaritanos e ele chega em um determinado lugar e ele tem a intenção de pousar naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que os samaritanos, ao perceberem que o aspecto de Jesus era como de quem ia para Jerusalém, e lembrando, os samaritanos não se davam, não se relacionavam com os judeus, a palavra do Senhor Deus diz que os samaritanos, eles não aceitaram Jesus, não quiseram receber Jesus em seu território. E, e a palavra de Deus diz que Tiago e João, ao verem isso, eles vieram até Jesus e pediram para Jesus autoridade, pediram para Jesus poder para fazer como fez o profeta Elias, orar e determinar que descesse fogo do céu e consumisse aqueles samaritanos. Jesus, vendo esta atitude de Tiago e de João, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas vezes aquelas pessoas que são chamadas para o trabalho missionário, para o trabalho da evangelização, em algum momento elas são tentadas, elas correm o risco de não compreender o real propósito da sua chamada, o real propósito da sua missão. Esses discípulos, ao perceberem a rejeição dos samaritanos para com Jesus, eles queriam fazer algo que viesse a vingar, que viesse a trazer dano, prejuízo, destruição para os samaritanos. Eles não compreenderam o propósito de Jesus Cristo. Eles não compreenderam que Jesus veio para salvar e não para destruir. E que Jesus, ele, ele entende que tem pessoas, tem casos que é necessário o tempo, a ação do tempo. Olha, muitos samaritanos foram salvos ao longo do tempo. Nós tivemos, por exemplo, o relato de João no capítulo 4, daquela mulher samaritana, que após ela ser salva, ela entrou na cidade, trouxe os homens da cidade, e os homens da cidade também creram em Jesus Cristo. Nós temos também o capítulo 8 do livro de Atos, aonde a palavra de Deus diz que muitos samaritanos, houve uma grande alegria na cidade quando Felipe chegou ali e anunciou o evangelho. Nós temos o próprio Jesus após ressuscitar, dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8, que os discípulos receberiam poder para ser testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja, nada disso seria possível, nada disso poderia acontecer se o pedido desses dois discípulos, naquele momento de fúria, tivesse se concretizado. Jesus sabe trabalhar. Jesus sabe que tem pessoas que, no primeiro contato com o evangelho, elas se convertem. Mas tem outras que é necessário tempo, que é necessário trabalho, que é necessário paciência. E por isso Jesus repreendeu estes dois discípulos. Nós estamos envolvidos com o trabalho da evangelização. Nós não podemos ter um sentimento imediatista, muito menos um sentimento rancoroso, raivoso, um sentimento vingativo. Ora,
Se a pessoa não quer aceitar, então que vá para o inferno. Se a pessoa não quer aceitar, então que vá para a perdição. Não, não deve ser assim. Talvez a pessoa não aceita hoje, mas se nós perseverarmos orando e falando de Jesus com sabedoria, esta pessoa amanhã ou depois poderá se converter, poderá ser até mesmo um obreiro na casa do Senhor, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Nós não podemos ser imediatistas. Nós devemos ter uma visão de médio e longo prazo. Por quê? Se nós formos imediatistas, poderemos correr o risco de agir como esses dois discípulos. Ao perceber a rejeição, ficaram raivosos, ficaram com um sentimento contrário àquele povo. Ou também se nós formos imediatistas, nós poderemos agir como muitos estão agindo na atualidade, abrindo as portas, abrindo mão da doutrina, abrindo mão dos bons costumes, dos princípios bíblicos que nos foram transmitidos pelos nossos pais, inovando no sentido de modificar as tradições da igreja, e não é assim que Jesus deseja. Jesus deseja que nós venhamos fazer o trabalho da forma correta, como um bom agricultor que limpa a terra, que prepara a terra, que planta a boa semente, que espera o Deus dos céus enviar a chuva, que espera a semente germinar, crescer e dar o seu fruto. É assim que deve ser. Nós devemos orar, buscar a Deus, evangelizar, confiar na ação do Espírito Santo, confiar na ação de Deus e saber que o crescimento da obra, quem dá é o Senhor Deus, e ele faz com que a sua obra cresça conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E ele quer que a sua obra cresça. Ele é o maior interessado, mas a sua igreja precisa crescer dentro dos limites da sua santa palavra. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão daquilo que é o ensinamento bíblico, aquilo que é o ensinamento de Deus para a sua igreja. Nós não podemos entrar pelo caminho que muitos estão entrando. Então, que o Senhor nosso Deus nos ajude. Nós já estamos vendo o resultado do trabalho da evangelização, pessoas vindo à igreja, visitantes participando dos cultos. Este é o processo natural. Não devemos ser afoitos, não devemos pressionar as pessoas para elas aceitarem a Jesus. Nós devemos, sim, continuar orando, continuar buscando a Deus, pregando a verdade com amor, com sinceridade e crendo que o Espírito Santo é aquele que gera no homem e na mulher uma nova criatura, um novo ser. É o Espírito Santo que faz a pessoa nascer de novo. Louvado seja Deus. E esta obra é obra do Espírito Santo. Nós não podemos forçar, nós não podemos acelerar este processo. Este processo é um trabalhar do Espírito Santo. Então, que nós venhamos a ter paciência e perseverar. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus Todo-Poderoso fará com que o nosso trabalho venha dar frutos, venha prosperar para a glória do nome dele.